Olá, eu sou Sinara Gumieri e trabalho na ANIS, Instituto de Bioética. Como uma organização de pesquisa, a ANIS tem um compromisso com fazer pesquisas engajadas, pesquisas que possam ser úteis para a luta por direitos. Mas antes de começar cada pesquisa, a ANIS tem que se perguntar: como é que se faz? A ideia hoje é conversar sobre essa que é uma das principais habilidades das pesquisadoras, que é a arte de fazer perguntas. Pesquisar é isso, é fazer perguntas para o mundo, é inclusive fazer perguntas para as nossas sujeitas de pesquisa por meio de entrevistas, de questionários. Só que fazer pergunta não é uma coisa assim tão óbvia. E tudo vai depender de como a gente fala, de quem somos nós, as perguntadeiras. É tudo muito delicado. Para isso, inclusive, é que existem estratégias para tentar melhorar essa nossa habilidade de fazer perguntas. Uma delas é a ideia de pré-testar e validar um instrumento de perguntas, um instrumento de coleta de dados. Para dar um exemplo de como isso é importante, nós temos um estudo específico aqui hoje. É o Meninas Fora da Lei, a medida socioeducativa de internação no Distrito Federal, que é um livro fotográfico bastante interessante, de uma pesquisa realizada pela ANIS e coordenada pela professora Débora Diniz, e que foi entender o perfil das meninas em cumprimento de medida socioeducativa de internação, essas que são chamadas de adolescentes em conflito com a lei. Para pensar o perfil dessas meninas, que eram 18 meninas internadas vivendo em privação de liberdade em 2015, a professora Débora Diniz criou um questionário, um roteiro de perguntas. Mas ela conta no livro que quando ela fez a primeira vez essas perguntas, ela teve uma série de respostas. Ela, por exemplo, não ouviu das meninas relatos de que elas teriam sido vítimas de violência sexual. Mas aí ela ficou inquieta com isso, porque quando as meninas eram perguntadas: você já viveu violência sexual? Você já sofreu esse tipo de violência? Elas diziam não. Mas na convivência, todas as histórias que a professora Débora Diniz ouvia ali sugeriam alguma outra coisa, sugeriam experiências importantes de violações que aconteceram na casa, na rua, em muitos cenários. Então, como era possível que essas histórias existiam, mas quando eram perguntadas as meninas não falavam assim? A professora Débora Diniz então pensou que era preciso melhorar, modificar a forma como ela fazia as perguntas. Quando ela mudou esse instrumento de perguntas, alguns meses depois, e passou a perguntar, em vez de você já sofreu violência sexual, e perguntou, você alguma vez, alguém já mexeu com você? Alguém alguma vez já te tocou de um jeito que você não gostou? As respostas mudaram. Ela passou a identificar muito mais respostas, narrando esse tipo de experiência na vida. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com um dado super sensível sobre o uso de drogas, e mais especificamente sobre o uso de crack. É o tipo de informação que, quando perguntado uma primeira vez às meninas, gerava uma inquietação profunda, gerava uma provocação de dizer o que é isso, o que ela quer saber com essa pergunta, ela vai me considerar uma craqueira, o que ela vai fazer com essa informação? E talvez deixasse as meninas muito constrangidas de responder qualquer coisa. E só muitos meses depois, depois de uma boa convivência, depois de um vínculo com as meninas, é que, ao aplicar novamente esse roteiro de entrevista, a professora Débora Diniz teve um resultado muito diferente, com muito mais meninas que narravam que o uso de crack era parte de uma experiência que elas tinham tido na rua. A partir dessa sensibilidade sobre como fazer perguntas, sobre como usar a linguagem mais adequada a quem é perguntada, é que a professora Débora Diniz chegou a um perfil que tem que nos impressionar. Essas 18 meninas, em que a maioria eram meninas negras e que tinham sido abandonadas pelas escolas antes de concluir o ensino fundamental, 14 delas já tinham vivido uma experiência de violência sexual antes de chegar à unidade de internação. Metade delas, por exemplo, já tinha vivido algum momento nas ruas. Metade delas também tinha caído, tinha sido apreendida nesse cenário de conflito com a lei com um parceiro, com um homem mais velho que atuava com elas, em geral nesse comércio ilegal da droga. Então a forma de fazer as perguntas importa. A presença e a forma de se comunicar de quem faz as perguntas importa. Isso tem a ver com o que a gente chama de pré-testar um instrumento de coleta de dados, de perguntas. É saber se aquilo que a gente acha que a gente está perguntando, certo, de fato funciona com quem nos ouve. É saber se quando a gente fala de violência sexual, as pessoas que nos ouvem entendem o que isso quer dizer, ou descrevem as suas experiências dessa forma. Isso significa que fazer um bom instrumento de perguntas tem a ver com ouvir bem, ser uma boa ouvideira.
e pensar como é que as pessoas narram as próprias experiências, como é que elas descrevem o que elas viveram. E saber que é preciso adequar a linguagem das perguntas a essas narrativas. E é isso que a gente faz quando a gente faz um pré-teste de um instrumento de perguntas. A gente vê se ele funciona, se ele faz sentido. E se ele não fizer, como é que a gente pode ajustá-lo, como é que a gente pode refazê-lo, para aí sim, talvez chegar mais próximo desses dados ou dessas inquietações que a gente quer pensar na pesquisa. Se você tiver sugestões de outros modos de fazer que a gente deva conversar por aqui, ou se você achar que a gente deve refazer os nossos modos, conversa com a gente. A gente vai adorar poder seguir esse diálogo.